Boa noite a todos. Verificando a lista de presença, havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 42ª sessão ordinária do segundo período do Legislativo 2025. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 13 de novembro. Aprovado. 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 Não havendo voto contrário e não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Moção. Solicito a leitura de moção número 33 de 2025. Moção de pesar. A Câmara Municipal manifesta profundo pesar pelo falecimento do senhor Melquíades de Lima Ribeiro, ocorrido recentemente. Nascido em 15 de junho de 1940, natural de Mandirituba, casou-se com a senhora Maria Davina, em memória, com quem construiu uma vida dedicada à família e à comunidade, residindo em Tijucas do Sul por mais de 60 anos. Homem simples e trabalhador, atuou como agricultor, criando seus 9 filhos na roça, com honestidade, dedicação e valores sólidos, que se perpetuam em sua numerosa descendência de 25 netos e 30 bisnetos. Sua trajetória é marcada pelo exemplo do pai amoroso, cidadão íntegro e referência de esforço e dignidade. Neste momento de luto, esta Casa Legislativa se solidariza com seus familiares e amigos, reconhecendo a importância de sua vida e legado para a comunidade de Tijucas do Sul. Moção do vereador Gelson Adriano Klakoski. Determino o encaminhamento à família enlutada. Moção. Solicito a leitura da moção número 34 de 2025. Moção de apoio. A Câmara Municipal manifesta seu apoio à campanha Novembro Azul, um movimento internacional dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, em especial a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Reconhecemos a importância de incentivar ações educativas e preventivas, como palestras, exames e campanhas de informação, que contribuem para reduzir índices de mortalidade e promover maior qualidade de vida à população masculina. Assim, essa Casa Legislativa reafirma seu compromisso em apoiar e divulgar iniciativas do Novembro Azul, conclamando toda a sociedade a participar ativamente e fortalecer a cultura da prevenção e do cuidado com a saúde. Moção do presidente Juliano dos Santos. Agora gostaria de convidar a nossa secretária municipal de saúde, a Elaine, a fazer uso da tribuna. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, boa tarde, presidente. Com muita honra e felicidade que eu recebi esse convite ontem para falar sobre o Novembro Azul. Vou ser bastante breve, porque o horário e até porque é um assunto que, se deixar, eu falo horas aqui. Então, todos já me conhecem, sabem desse meu dom de falar demais, né? Mas, na verdade, é só um chamamento a todos os homens deste município para que eles cuidem de sua saúde. Então, vou passar alguns dados rapidamente para vocês, mas eu acho que estamos aqui pelo olhar, parece que estão em maioria os homens da casa e a plateia também. E daí gostaria que vocês pensassem, cada um de vocês, homens aqui presentes, o que estão fazendo com a sua saúde. Então, nos últimos 5 anos, nós tivemos um número de 86 pacientes que faleceram por causas cardiovasculares. O que é isso? Pressão alta que leva a infarto agudo do miocárdio. Ou as suas comorbidades e as suas consequências. Em segundo lugar, entram os tumores e as neoplasias. E aí o câncer de próstata, que a vereadora comentou na moção. Então, eu acho que o câncer de próstata é uma coisa deixada para segundo plano,
tem muito preconceito envolvido, mas é um câncer que mata, e quanto mais tardiamente ele for diagnosticado, pior é. Nós tivemos 69 pacientes homens nos últimos 5 anos que faleceram por câncer neste município. Destes, 32 foi por motivo de câncer de próstata. Então, a gente entende a necessidade da prevenção disso. E um outro câncer que acomete demais os munícipes tijucanos é o câncer de pele. Então, peço que todos atentem. Todos hoje, com esse sol, estão com protetor solar? Sabem o que é isso? Já usaram? Usam frequentemente? Então, para deixar claro que não é frescura, não é coisa de mulher, câncer de pele mata, e a gente demora muito para diagnosticar isso, principalmente em homens. Então, no dia 8 de novembro, agora, nós fizemos uma ação pela Secretaria de Saúde, com todas as nossas unidades de saúde abertas no sábado. E, para nossa felicidade, nós tivemos 15% a mais de presença masculina nesse sábado do que nos anos anteriores, do que o ano anterior. 986 homens passaram pelas nossas unidades de saúde. Esses homens fizeram teste rápido para doenças sexualmente transmissíveis, fizeram avaliação bucal para câncer bucal. Desses que fizeram os testes, nós tivemos 580 homens que fizeram teste rápido. Destes, nós tivemos grandes surpresas. Nós não, mas os pacientes testados. Então, muitos estavam com doença sexualmente transmissível ou, atualmente, ISTs, e nem sabiam e nem tinham ideia disso. E passaram a fazer o tratamento e passaram a estar acompanhados para isso. Então, para nós foi uma alegria, mas ainda faltaram muitos. Muitos que tinham agendado consulta não foram, e vários deles foram a laço com suas esposas, que daí levaram quase que no cabresto. Então, eu acho que a gente não pode esquecer e vocês não podem se descuidar. E aí, uma outra ação e uma outra causa de mortalidade muito séria masculina, e principalmente daí nos homens jovens, tem sido causas externas. Então, nós tivemos nesses últimos 5 anos, 53 óbitos provocados por causas externas. O que é isso? Acidente de trânsito, bala e faca, além de suicídio. E aí a gente perde população jovem nisso. E com isso, a gente tem aí uma força de trabalho reduzida. Então, talvez uma campanha multissetorial, intersecretarias, para a gente falar sobre trânsito, sobre a violência, já chegou ao nosso município, né? Eu sou de uma época que a gente não tinha acidente de trânsito em Tijucas do Sul. Ontem, o nosso hospital atendeu um acidente de trânsito no período da manhã, aqui com 6 vítimas. A maioria deve ter escutado, helicóptero que baixou, né? Nós tivemos as 2 ambulâncias de SAMU envolvidas, a Bravo envolvida, a equipe da atenção primária também atendendo. Então, todos se salvaram, não eram tijucanos, mas foi na nossa estrada. E a gente tem tido, com frequência, acidente de trânsito. Então, a gente tem que cuidar disso também. Então, a ideia era falar sobre isso, colocar todas as nossas unidades de saúde à disposição dos homens, não apenas em novembro, mas sempre. Né? A gente tem um agendamento de prevenção contínuo, e nós temos como 4ª causa de morte em Tijucas do Sul doenças respiratórias, bastante envolvidas ao cigarro. Temos em Tijucas grupo de tabagismo. Então, os nossos grupos são noturnos. Nós vamos iniciar um grupo já, o próximo do começo vai ser em fevereiro, dia 9 de fevereiro, às 7 horas da noite. Então, convido a todos, homens e mulheres, mas a gente tem um número maior de tabagistas masculinos, e estes têm muito mais dificuldade em parar com o cigarro do que mulheres. Então, convido a todos. Faço esse chamamento novamente, vocês homens, lembrem de cuidar de sua saúde, atentem a isso, é muito importante a prevenção, né? Nós temos um número grande de viúvas na cidade, não queremos aumentar,
Então, sejam presentes e firmes com o cuidado com a sua saúde, porque nós, mulheres, já temos bastante assunto para cuidar e a gente precisa muito do apoio masculino em todos os aspectos. Então, por favor, passem protetor solar e façam o exame de próstata, que isso pode salvar a tua vida. Obrigada. Eu que agradeço aí, secretária. Então, vamos lá. Indicações. Solicito a leitura das indicações dos vereadores e da senhora vereadora. Os vereadores que o presidente subscreve solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência das indicações conforme segue. Indicação 272/2025, indica ao Executivo Municipal que, por intermédio da Secretaria competente, regulamente a criação de vagas de estacionamento rotativas na Rua 15 de Novembro, restritas ao mínimo os horários de entrada e saída de alunos, no trecho localizado em frente ao portão da Escola Municipal Leovanil Camargo, com a finalidade de facilitar e agilizar o embarque e desembarque de alunos e profissionais, bem como assegurar maior segurança à comunidade escolar, que indica o vereador Sidney José de Lima. Indicação número 273/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize manutenção em calçada paver na Rua Sebastião Farias, Vila Cubas, em frente à Escola de Inglês Up to You, que indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 274/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por intermédio do setor competente, providencia a instalação de tela ou rede de proteção na parte superior de toda a lateral da cancha de areia da Escola Municipal Hermínio Cardoso, localizada na comunidade do Campestre, considerando que as bolas frequentemente caem na rua e em terrenos vizinhos, gerando os riscos de acidentes e transtornos aos moradores e usuários do espaço, que indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 275/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, providencia a manutenção em bueiro localizado na estrada principal do Ribeirão do Meio, em frente à propriedade do senhor João Duplínio, sendo realizados serviços que garantam o adequado escoamento das águas pluviais, que indica o vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 276/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize serviços de manutenção na Rua Presidente Médici, no trecho compreendido entre o Alto Posto São Jorge e a esquina com a Rua Professor João Camargo, no bairro Centro, que indica vereador João Guilherme Camargo. São essas as indicações, senhor presidente. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Requerimentos. Solicito a leitura dos requerimentos para deliberação do plenário. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem, após a deliberação pelo plenário, requerem: requerimento número 163/2025. Requer ao Poder Executivo Municipal a apresentação de relação completa das empresas contratadas para fornecimento de mão de obra terceirizada, recursos humanos, devendo constar discriminadamente por empresa, nome dos profissionais, local de lotação, data de admissão, remuneração adicionais e o valor integral pago à empresa por cada profissional. Por fim, informar número e data do contrato e aditivos de cada empresa com os respectivos valores contratados. Justificativa. A solicitação de informações detalhadas acerca das empresas contratadas para fornecimento de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de garantir transparência na gestão pública, possibilitando o acompanhamento dos gastos municipais e a verificação da correta aplicação dos recursos. O detalhamento por profissional e a empresa permitirá avaliar a proporcionalidade entre os valores pagos e os serviços efetivamente prestados, assegurando maior controle social e fortalecendo os princípios da legalidade, moralidade e eficiência na administração pública. Requerimento dos vereadores: vereadora Sandra de Fátima Andrade, vereadora Dilson Luiz Oliveira, vereador Juliano dos Santos, vereador Pedro Luiz da Rocha, vereador Sidney José de Lima, vereador Jussiel Bueno, vereador Gelson Adriano Klakoski e vereador João Guilherme Camargo. Requerimento número 164/2025. Requer ao Poder Executivo Municipal a relação completa de repasses realizados em favor da ICELTS no decorrer do ano de 2025, relacionando todos os oficineiros, valores pagos, projeto ou cronograma de atividades e total de pessoas atendidas por oficina ou projeto. Requer ainda lista de presença ou outro documento similar que comprove a participação e frequência dos beneficiados com as oficinas e projetos mantidos pela ICELTS, em parceria com o Poder Público Municipal.
Justificativa. A presente solicitação tem como finalidade assegurar a transparência e o controle social sobre os repasses efetuados pelo Poder Executivo Municipal às CELTES no exercício de 2025. O detalhamento das informações referentes aos oficineiros, valores pagos, projetos desenvolvidos, cronogramas de atividade e número de pessoas atendidas permitirá avaliar a efetividade das ações realizadas em parceria com a entidade. Além disso, a apresentação de lista de presença ou documentos equivalentes é essencial para comprovar a participação e frequência dos beneficiados, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de forma correta, eficiente e em conformidade com os princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Requerimento da vereadora Sandra de Fátima Andrade, vereador Adilson Luiz Oliveira, vereador Juliano dos Santos, vereador Pedro Luiz da Rocha, vereador Sidney José de Lima, vereador Jussiel Bueno, vereador Gelson Adriano Klakoski e vereador João Guilherme Camargo. Requerimento número 165/2025. Requer informações por parte do setor responsável pelo serviço de transporte público, transporte cidadão, referente ao contrato número 126/2023 e a dispensa 65/2023, ou qualquer prorrogações dos contratos existentes ou novas contratações firmadas com a empresa Pleitur Transportes Limitada. Dessa forma, requer o que segue. Item 1. Diário de bordos e todos os veículos utilizados na execução dos serviços objeto do referido contrato. Item 2. Memorandos de autorização de pagamentos relacionados aos serviços prestados. Item 3. Empenhos emitidos em favor da empresa Pleitur Transportes Limitados, referente ao contrato número 126/2023 e a dispensa número 65/2023. Item 4. Notas fiscais emitidas pela empresa Pleitur Transportes Limitados e recebidas, referentes aos contratos mencionados anteriormente. Adicionalmente, solicito as mesmas informações dos itens 1, 2, 3 e 4, referente ao contrato firmado via pregão 11/2025, detalhando ainda os serviços prestados e os valores contratados. Por fim, solicito a apresentação de informações acerca de eventuais novos contratos firmados, especificando as respectivas modalidades de contratação referentes a serviços similares aos já mencionados. Requeiro igualmente que seja informado se houve a renovação dos contratos anteriormente citados, ou a celebração de novas contratações para a prestação dos mesmos serviços, com a devida discriminação dos serviços prestados e dos valores contratados. Justificativa. O fornecimento dos dados relacionados aos serviços do transporte público prestados é essencial para garantir a transparência na gestão pública, permitir o monitoramento da qualidade do serviço, além de subsidiar estudos técnicos e decisões estratégicas voltadas à melhoria da mobilidade urbana. Esses dados possibilitam a avaliação da eficiência operacional, o planejamento de políticas públicas mais eficazes e o atendimento às demandas da população, assegurando o direito à informação e a melhoria contínua do serviço prestado. Requerimento do vereador Adilson Luiz Oliveira. São esses os requerimentos, senhor presidente. Ok, obrigado, vereadora. Coloco em votação os referidos requerimentos. Aprovados. 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 Aprovado. Aprovados. Determine o caminhamento do Executivo Municipal para as devidas providências. Ordem do dia, apresentação do anteprojeto de lei número 01/2025, do vereador Juliano dos Santos e do vereador Ricardo de Oliveira, que altera a redação do parágrafo 1 do artigo 5 da Lei Complementar número 01, de 29 de setembro de 2021, que passa a ser remunerado para o parágrafo 6 e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem. Senhor Prefeito, o presente anteprojeto de lei complementar tem por finalidade o aprimoramento da lei que institui e regulamenta a cobrança de taxa de coleta de lixo no município de Tijucas do Sul, a fim de assegurar maior clareza quanto à incidência da taxa de coleta de lixo nas áreas rurais do município de Tijucas do Sul. O texto, ora apresentado, reforça o princípio da razoabilidade tributária, determinando que a cobrança ocorra apenas quando o serviço público de coleta for efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Além disso, visa contribuir no custeio da taxa da coleta e a destinação do lixo residencial das áreas rurais, que, assim como nas áreas urbanas, estão sendo beneficiados com o serviço.
Trata-se, portanto, de matéria de natureza tributária, cuja iniciativa é privativa do Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, aplicado de forma subsidiária ao âmbito municipal. Dessa forma, solicita-se o encaminhamento do presente anteprojeto ao Poder Executivo, a fim de que, reconhecendo a relevância da medida, o mesmo possa reenviar a proposta à Câmara Municipal sob a norma de projeto de lei complementar para regularização formal e apreciação legislativa. Projeto do vereador Juliano dos Santos e vereador Ricardo Chicoves Oliveira. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ainda na ordem do dia, apresentação do anteprojeto número 11 de 2025, da autoria do vereador Juliano dos Santos e do vereador Pedro Luiz da Rocha, que dispõe sobre a implantação do Programa Municipal de Ecoterapia para tratamento complementar às crianças e adolescentes com transtorno de aspecto autista, o TEA, no município de Tijucas do Sul, e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem. Senhor Prefeito, submeta à apreciação de Vossa Excelência o presente anteprojeto de lei que visa disponibilizar um meio alternativo de terapia para crianças entre 3 e 12 anos de idade, com transtorno do espectro autista, a ecoterapia, modalidade terapêutica que utiliza a interação entre o ser humano e o cavalo, proporciona benefícios significativos como socialização, autoconfiança, autoestima e estímulo psicomotor. Trata-se de uma abordagem reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, promovendo o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência. Com base nas leis federais número 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e número 13.830 de 2019, que dispõe sobre a prática de ecoterapia. Diversos municípios de pequeno porte já instituíram programas semelhantes, obtendo resultados positivos. Nesse contexto, o projeto tem como objetivo ampliar o acesso a terapias complementares e fortalecer os serviços já prestados por instituições municipais, como a ONG Amor Maior. Solicita-se o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste anteprojeto, que representa um avanço na inclusão e atenção das pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, por meio de uma terapia acessível, eficiente e inovadora. Projeto do vereador Juliano dos Santos e do vereador Pedro Luiz da Rocha. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ainda na ordem do dia, apresentação do anteprojeto número 17 de 2025, do vereador Juliano dos Santos, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar público no município de Tijucas do Sul e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem. Senhor Prefeito, encaminha a elevada apreciação de Vossa Excelência o presente anteprojeto de lei que dispõe sobre o serviço de transporte escolar público do município de Tijucas do Sul, Paraná, e da outras providências. A presente proposição tem por objetivo disciplinar de forma clara e abrangente a organização, execução, fiscalização e utilização do transporte público municipal, assegurando aos alunos da rede pública o direito constitucional de acesso à permanência na escola, em condições adequadas de segurança e qualidade. A normativação proposta busca atualizar os procedimentos administrativos e operacionais do transporte escolar, em consonância com a legislação federal vigente, especialmente na Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei número 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Código de Trânsito Brasileiro, além de alinhar-se às boas práticas de gestão e controle social da aplicação dos recursos públicos. Importa destacar que, por tratar de matéria que envolve a organização administrativa, a execução de serviços públicos e a competência direta da Secretaria Municipal de Educação, o conteúdo presente do anteprojeto se insere entre as iniciativas legislativas privativas do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas B e E da Constituição Federal, aplicável subsidiariamente no âmbito municipal. Desta forma, esta proposição é apresentada na forma de anteprojeto de lei, com a finalidade de sugerir ao Executivo o envio de matéria com projeto de lei de iniciativa própria, a fim de que o tema possa tramitar regularmente perante esta Casa de Leis, e, uma vez aprovado, transformar-se em norma jurídica vigente no município. Projeto do vereador Juliano dos Santos. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 48 de 2025,
da autoria da vereadora Sandra de Fátima Andrade, que denomina a Estrada Miguel da Rocha Ferraz, no município de Tijucas do Sul. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem. O presente projeto de lei tem como objetivo oficializar a denominação de uma via pública na localidade de Postinho, sendo homenageado o seguinte morador: Miguel da Rocha Ferraz. Nasceu em 22 de setembro de 1928, filho de Davina Ferraz Rocha e Pedro Brits Ferraz. Teve 7 irmãos, mas ainda na adolescência seus pais se mudaram com os filhos para o norte do Paraná. Miguel, porém, optou por permanecer em Tijucas do Sul, passando a viver com sua tia Dursulina e o esposo José, carinhosamente conhecidos como Mãe Du e Pai Gé, que o criaram com muito amor. Casou-se jovem com Tazil Catarina Musiol Ferraz, com quem construiu uma bela família. Dessa união nasceram 12 filhos. Ao longo da vida, Miguel foi abençoado com 33 netos, 36 bisnetos e 3 tataranetos. Residente por toda a vida na comunidade do Postinho, em Tijucas do Sul, tornou-se conhecido e querido como Miguelzinho Ferraz. Homem trabalhador, dedicou grande parte da sua vida à lavoura. Em determinado período, trabalhou em Joinville, então conhecido como Serra Baixo, acompanhado dos filhos mais velhos, com quem ficavam meses longe de casa para garantir o sustento da família. Mais tarde, atuou na empresa Confloresta, instalada na comunidade de Postinho Ipiraí, de grande porte e prestígio na época, onde trabalhou junto de seus filhos e filhas adultos no cultivo e plantio de pinos. Visionário, também se aventurou no comércio de alimentos, vendendo de tudo um pouco e realizando trocas de mercadoria. Após 3 anos como comerciante, ingressou no ramo da produção de carvão, atividade que desenvolveu por muitos anos em parceria com sua esposa e filhos, tornando-se um verdadeiro trabalhador familiar. Dotado de habilidades com cálculos, chegou a lecionar por um período, auxiliando diversas pessoas na comunidade. Após a aposentadoria, trabalhou como cobrador de ônibus na linha Postinho Centro. Sempre envolvido em sua comunidade, chegou a se candidatar a vereador, embora não tenha sido eleito. Miguel e sua família eram evangélicos e congregavam em residências. Alimentava, contudo, o sonho de ver uma sede própria construída. Generoso e bondoso, doou um terreno para a edificação da primeira igreja evangélica da comunidade, a Igreja Batista do 7º Dia. Além da doação, participou ativamente da construção, deixando um legado que permanece vivo até hoje. Homem honesto, trabalhador e de espírito alegre, Miguel era extrovertido, solidário e apaixonado pela sua família. Foi um pai e marido exemplar, além de um avô dedicado, sempre preocupado em oferecer o melhor aos seus. Educou seus 10 filhos de forma extraordinária, garantindo que todos seguissem caminhos corretos, frutos da educação recebida dele e de Tazil. Em 1998, aos 70 anos, enfrentou sua última e mais difícil batalha, a luta contra um câncer. O tratamento não obteve sucesso, mas mesmo acamado, recebia inúmeras visitas e fazia questão de oferecer café a todos. No dia 20 de setembro do corrente ano, Miguel partiu, deixando imensa tristeza e saudade entre familiares e amigos, mas também um legado de amor, fé e dedicação. Projeto da vereadora Sandra de Fátima Andrade. Determino o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 49/2025, de autoria dos vereadores Gelson Adriano Klakoski e do vereador Sidney José de Lima, que institui a corrida do Legislativo no âmbito de Tijucas do Sul e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir no município de Tijucas do Sul a corrida do Legislativo, como ação destinada a promover saúde, esporte e integração comunitária. A iniciativa fortalece a aproximação entre o Poder Legislativo e a população, incentiva a prática de atividade física e estimula a participação social. A proposta estabelece que a regulamentação, organização e execução do evento caberão ao Poder Executivo, que dispõe de estrutura administrativa adequada para definir percurso, categorias, critérios técnicos e demais aspectos operacionais. Considerando o impacto positivo para a saúde pública, o caráter inclusivo e o fortalecimento do vínculo entre cidadão e poder público, justifica-se plenamente a aprovação deste projeto. Diante disso, solicito o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste projeto. Projeto do vereador Gelson Adriano Klakoski e do vereador Sidney José de Lima. Determino o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça.
Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 58/2025 do Poder Executivo, que autoriza a alienação de bens e imóveis do município de Tijucas do Sul, adiante identificados, e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem número 58/2025. Excelentíssimo senhor presidente, o projeto de lei, ora submetemos a essa Casa de Leis, versa sobre a autorização de alienação de bens imóveis do município de Tijucas do Sul, Paraná, adiante identificados, e da outras providências. A presente proposta tem por finalidade buscar autorização legislativa para que se possa promover a venda do imóvel do domínio municipal, sendo esse classificado como área de investidura. O imóvel a que se refere essa autorização está identificado com um imóvel rural, situado na localidade do Ribeirão do Mel, no município de Tijucas do Sul, com área total de 6.050 metros, onde se localizava a antiga escolinha rural do Ribeirão do Mel. A administração dos bens municipais compreende normalmente a utilização e conservação do patrimônio local. Excepcionalmente, pode o município demonstrar a necessidade ou interesse de alienar alguns de seus bens, exatamente para o caso de alienação. Depende o prefeito de lei autorizado e ao atendimento de exigências especiais impostas por normas superiores que traçam as exigências administrativas para o contrato alienador e atenda os requisitos específicos no instituído utilizado. Em princípio, toda alienação do bem público depende de lei autorizada, de licitação, lei número 14.133/2021, e de avaliação da coisa a ser alienada. Assim, compete à Câmara Municipal a análise do presente projeto, verificar se há pressupostos da lei autorizadora foram cumpridos. Contudo, os elementos fornecidos nesses autos levam a formar um juízo de credibilidade acerca do preenchimento dos requisitos que autoriza a alienação das áreas de investidura, na forma proposta pelo projeto apresentado. A área que deverá ser alienada após autorização legislativa e a área isolada de propriedade do município, que não mais interessa à administração. Os valores apurados terão a destinação prevista em lei, sendo que a receita virá em conta aos planos de investimento em área própria. Contando desde já com o apoio desta ilustre Casa de Leis, a presente iniciativa. Aproveito para citar a sua apreciação e votação, com função da necessidade de atender os compromissos de ornamento da cidade. Cordialmente, prefeito José Altair Moreira. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça e Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, apresentação do parecer da comissão, segunda discussão e votação do projeto de lei número 46/2025 do Poder Legislativo, que altera a lei número 659/2019 e da outras providências. Solicito a leitura do parecer. Parecer número 149/2025 da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. Compete ao município, conforme o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º da Lei Orgânica Municipal, legislar sobre assuntos de interesse local, o que abrange a estrutura administrativa e as funções do controle interno de seus poderes. O artigo 31 da Constituição também determina que o controle interno será exercido por cada poder, dentro de sua esfera de atuação. Assim, a Câmara Municipal possui autonomia para regulamentar o funcionamento e a duração do mandato do seu controlador interno. Não há norma federal que limite o número de reconduções no cargo, cabendo à lei municipal definir tais critérios, desde que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, artigo 37 da Constituição Federal. A proposta em análise está regida de forma adequada, observa a técnica legislativa prevista na Lei Complementar número 95, de 1998, e encontra amparo na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno da Câmara. A iniciativa é legítima por tratar-se de matéria interna do Poder Legislativo. Conclusão. Diante do exposto, a Constituição de Comissão e Justiça manifesta-se pela constitucionalidade, legalidade e regular tramitação do projeto número 46/2025, de autoria do Poder Legislativo, opinando pela sua aprovação quanto aos aspectos jurídicos e formais. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Kokoski e relator Ricardo Chicoves de Oliveira. Coloco em segunda discussão. Bom, em conversa com todos os servidores dessa casa, a gente colocando aí a questão do controle interno da nossa Casa Legislativa, a questão aí da recondução, qual a gente teve em consonância com todos, que possa ser feito esta recondução. Então,
foi feito apenas essa alteração e ser dado aí a legalidade e colocar em lei para que possa ser feita a recondução. Coloco em votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 47, 2025, do Poder Legislativo e de autoria da vereadora Sandra de Fátima Andrade, que institui o programa Cuidando de Quem Cuida, visando promover ações de orientação e atenção às famílias atípicas no município de Tijucas do Sul e estabelece a Semana da Família Atípica. O projeto está em discussão. Esse projeto é de minha autoria, né? Ele foi amplamente discutido por profissionais da área social, da área da psicologia, também por famílias atípicas e pelo Conselho da Pessoa com Deficiência. É um momento bem importante de discussão. Hoje nós temos só no ensino infantil e no regular 217 crianças que estão na modalidade atípicas, fora as crianças que estão no estado, as crianças adultas que frequentam a PAI. Então, é um momento de discussão importante, porque a gente entende que essas famílias precisam ser cuidadas e ter um suporte maior, desde o nascimento até o momento do diagnóstico. Né? Quando a gente fala neurodivergentes, a gente está falando das crianças com TEA, com TDAH, com dislexia, e também falamos de crianças com síndromes, falamos de crianças com doenças raras, e essas famílias precisam desse suporte psicológico, na questão da saúde mental, nos aspectos sociais da vida cotidiana. Entendemos que essas famílias elas têm um diferencial, porque além das crianças frequentarem o ensino regular, elas também têm as terapias. Hoje nós temos a ONG, temos a APAI, que fornece essas terapias para o município em parceria. Terapias essas muito importantes para as crianças. Mas daí nós pensamos, e as famílias? É um conjunto. São as famílias, são as crianças, é uma soma. E aí nós formamos o todo. Com esse suporte, essas famílias poderão ter aí um maior apoio dentro do município, dentro das instituições, e elas se sentirão valorizadas. Certamente conseguirão lidar muito mais fácil com a situação, porque vamos se colocar nos lugares delas, né? Tenho que trabalhar, sou uma mãe atípica, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar meu filho para terapia, eu tenho que levar meu filho para a escola, e geralmente a escola tem um manejo diferente. Hoje os nossos professores passam por várias formações, inclusive na semana passada nós tivemos uma formação aqui com a doutora Letícia, que falava exatamente das questões neurodivergentes, né? O quanto isso é importante, esse olhar da sociedade. E discutirmos isso é darmos vozes, é darmos direitos, é concretizarmos ações em prol das famílias. Dizer, estamos aqui, sim, desde o momento do nascimento até o diagnóstico e até quando precisar, né, para uma superação, para, enfim, poder aí estar conseguindo trabalhar com as crianças. E dentro das escolas, né, aqui nós temos diretoras, a secretária de Educação, Denise, a gente sabe o quanto é importante a ação entre família e escola. Então, quando a família sente que ela tem suporte, com certeza o desenvolvimento vai ser melhor. O manejo vai ser melhor, principalmente nas questões de crises, nos momentos mais difíceis. Então, esse projeto traz isso, né? Ele concilia a questão do cuidar de quem cuida, né? As famílias atípicas precisam, sim, um olhar diferente. Elas precisam ser valorizadas e também precisam desse suporte físico, psicológico, mental, estar ali junto. Então, é um projeto que vai trazer aí novos caminhos para as famílias atípicas dentro do município de Tijucas do Sul. E eu peço o apoio dos nobres aí na votação e votarem favorável para que o projeto se torne uma lei dentro do município de Tijucas do Sul. E assim façamos que os direitos sejam, sim, concretizados, mas de forma real, de direito válido, né? Então, conto com vocês. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 56, 2025, do Poder Executivo, que revoga artigos das leis municipais número 498/2014, 499/2014, 525/2015 e lei número 703/2020. Suspende a vigência dos artigos de lei número 293/2012, revoga a lei número 951/2024 e dá outras providências. O projeto está em discussão. Esse projeto é o que se refere às gratificações, às leis específicas. Esse projeto foi algo de bastante
discussão nessa casa aí desde o momento que chegou a leitura até a data de hoje. Encaminhamos um ofício na tarde de hoje ali à Procuradoria do Município, pedindo esclarecimento em alguns pontos, principalmente no que se refere à legalidade, visto que o parecer do nosso procurador foi divergente ao projeto de lei. Então a gente elencou esses pontos e encaminhou ali ao Poder Público para que nos passasse aí um parecer. Também pedimos ali a questão de alguns impactos junto à Previdência e também junto à Prefeitura Municipal. E chegando essas respostas para nós, a gente vai conseguir aí deliberar aí sobre esses projetos. Mas posso adiantar também que recebemos alguns servidores aqui nessa casa, inclusive há pouco recebi uma servidora, trazendo que algum dos serviços que ela presta hoje nessa função gratificada iriam parar e que ela não iria mais fazer. Nós, na qualidade de vereador, eu acatei tudo aquilo que ela trouxe, coloquei no papel, no documento, e estaremos encaminhando aí um ofício à Prefeitura Municipal para ver se realmente procede essa informação que esses serviços irão parar, ou se de repente vai ter uma outra pessoa que vai fazer, e se caso não tiver, o que isso pode impactar. São algo muito técnico, relacionado a alimentação de alguns programas, que a gente não teria conhecimento para dizer se realmente tinha fundamentação o que o servidor estava falando ou não. Então a gente está fazendo em forma de ofício. Se algum outro servidor também tiver o interesse, é só nos procurar. A gente está colocando ali, pautado tudo na lei. Hoje a gente já recebeu ali a relação de gratificações de todos os servidores e o que cada um faz. E está encaminhando aí ao Poder Executivo para maiores esclarecimentos. Conversamos bastante essa semana ali com o setor jurídico em alguns outros pontos do projeto, e na próxima semana, ali durante a CCJ, o procurador do município vai se fazer presente aqui durante a CCJ, onde a gente poderá ali esclarecer todas essas dúvidas em relação à parte da legislação e da legalidade. Em relação a mérito, aí ficará a critério de cada parlamentar, de cada vereador, da vereadora, a decisão aí na próxima semana. Ainda na ordem do dia, a primeira discussão do projeto de lei número 57 de 2025, do Poder Executivo, que altera a lei número 289 de 23 de março de 2012, que dispõe sobre o regime próprio da Previdência Social do município de Tijucas do Sul e sobre a entidade da Previdência e das outras providências. O projeto está em discussão. Esse projeto também, a gente recebeu alguns servidores da Previdência na data de ontem, um pouco antes da gente realizar ali a reunião da CCJ e da Finanças e Orçamento, o qual nos trouxeram alguns questionamentos pontuais. Formalizaram esses pedidos para nós em relação ali à questão do impacto financeiro, segundo o profissional ali competente da contabilidade da Previdência. Se a Previdência hoje receber todo esse encargo que passará para o município, há um déficit ali em torno de 12 a 14 mil. Então a gente formalizou também o ofício tanto para a Prefeitura Municipal quanto para a Previdência, para que os técnicos coloquem isso no documento, para que a gente tenha conhecimento se realmente é dessa forma ou qual que é o valor. Outro motivo bastante debatido por parte dos servidores da Previdência era a questão da cessão dos servidores. No ponto de vista ali dos funcionários que estiveram na reunião ontem, a Previdência hoje não poderia receber essa cessão, visto que eles não têm os cargos instituídos dentro da instituição. Já na parte da manhã,
fizemos um ofício ali da CCJ, encaminhamos à Prefeitura Municipal, colocando isso aí e também colocando ali nesse ofício uma proposta por parte da Previdência, que era da Prev, de assumir ali todas as gratificações, e também uma proposta por parte da comissão da CCJ, que era pegar a vigência dessa lei e prolongar lá para uns 6 meses, para dar tempo da Previdência Prev se adaptar. Já tivemos um retorno em relação à questão da cessão, que a gente tem um artigo ali, 88, parágrafo 3º da Lei 50, que tem uma previsão que, nessa situação, mesmo a instituição não tendo os cargos instituídos, o município pode sim fazer, a instituição pode receber, no caso, esses servidores. Então, esse é outro projeto que a gente está ali no imbróglio jurídico, onde são entendimentos diferentes, e para isso a gente se comprometeu ontem com a diretora e com os demais servidores da Previdência de agendar na próxima semana para a gente discutir juntamente com eles, juntamente com o setor jurídico da Câmara Municipal, assim como o setor jurídico da Prefeitura, para a gente tentar aí buscar um meio termo e achar uma solução que fique viável aí, tanto para o Poder Executivo, assim como também para a Previdência. Então, isso eu acredito que só poderá chegar a essa conclusão conversando e ajustando alguns pontos. E isso já adianto de mão. A reunião da CCJ na próxima semana a gente vai fazer um pouco mais cedo, fazer umas 14 horas, para que a gente possa estar discutindo aí todos esses pontos. Aí o setor jurídico da Prefeitura, assim como da Previdência e o nosso, e se alguma outra pessoa tiver interesse de participar, cada secretaria, que peço que avise o presidente, faça como a gente fez na vez passada, tem um representante de cada secretaria, e aí a gente vai poder discutir isso aí todos juntos. Ainda na ordem do dia, a primeira discussão do projeto de lei número 39 do Poder Executivo, que estima a receita física, e fixa as despesas do município de Tijucas do Sul e do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tijucas do Sul para o exercício financeiro 2026, o LOA. Bom, a lei orçamentária anual, todo final do ano é mandado aqui para essa Casa de Leis, aí nos 4 últimos meses, né, para que a gente possa aí estar para o próximo ano, no ano 2026, a gente estimando o que a gente vai receber aí de receitas e colocando aí, respeitando a lei da responsabilidade fiscal, lei número 101/2000, para que a gente possa aí estar destinando às secretarias e também, no caso do Instituto de Previdência, conforme também aqui dentro dessa casa, do que vai ser previsto, no que vão ser os gastos aí em cada secretaria. Vamos dar início, então, à palavra livre e dar sequência, Edilson. Boa noite a todos os públicos aqui presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Como sempre digo, né, muito bom quando tem bastante gente, né, acompanhando nós. E hoje, mais uma vez, a casa com bastante público para nos assistir. Só queria comentar somente o trabalho que nós começamos a fazer aí, o acompanhamento do transporte público do nosso município, o qual estamos levantando aí a quilometragem rodada e a frequência, a demanda, e nós estamos só na linha do Saltinho, nós fizemos uma conta ali que está saindo R$ 230 a passagem de cada pessoa que vem lá do Saltinho. Então é uma coisa bem séria, mas eu acredito que nós não vamos parar, né, presidente? Vamos fazer todas as linhas, aí depois nós vamos sentar com o prefeito, quem sabe essas linhas onde não tem demanda, que a demanda é pequena, quem sabe a prefeitura mesmo assumir essa responsabilidade, colocar um carro pequeno, uma Kombi, um micro-ônibus ou alguma coisa dessa forma, para tentar enxugar um pouquinho a máquina, né? Porque nós estamos pagando um absurdo no transporte cidadão. E fomos também com o Luiz Rocha, hoje ele não está aí por motivo de particulares, mas fomos ontem com o Luiz Rocha também para o Rio de Una,
é outro absurdo. Nós estamos pagando muito caro. E ontem foi 5 pessoas para o Rio de Una e voltou 1 de tarde. Hoje foi 3 pessoas e voltou 5. Então é uma coisa assim que não tem essa necessidade do ônibus ficar rodando, batendo lata. E o preço do quilômetro rodado. Então a gente precisa chegar num bom senso aí e tentar resolver isso daí para dar uma enxugada, porque está sendo muito caro. Aí nós reclamamos, né, que a passagem do ônibus até São José está muito caro, R$ 23,00 eu acho que está até São José. Mas nós estamos pagando 230 para o Saltinho. Então daí fica complicado. Aí a gente reclama de um lado, mas a gente está esbanjando o dinheiro do outro. Mas seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos presentes nesta casa. Gostaria aqui de trazer uma informação bem importante. Lembrando que a secretária de Educação está aí, então vou aproveitar o ensejo. Lá no início do ano, eu fui uma pessoa que fui muito crítico, cobrei muito em relação, principalmente, à climatização nas escolas modulares e, consequentemente, acabei passando também para as outras escolas municipais, mas, ao mesmo tempo que eu critiquei, ao mesmo tempo que eu coloquei um projeto de lei, eu também apontei o problema, mas fui buscar a solução. E na semana passada a gente recebeu R$360 mil, já está na conta do município. A secretária já fez todo ali, junto com a equipe, o pedido ali para o setor de licitação para que a partir do ano que vem as nossas 14 escolas, aí, todas elas estarão climatizadas. Isso é fruto de um trabalho, de uma cobrança, mas também fruto da gente não só apontar aonde está a dificuldade, mas trazer ali a solução. E gostaria de parabenizar aí a Secretaria de Educação, através da secretária que aqui se encontra hoje, por já possibilitar nas salas modulares já estar climatizada, de acreditar também no projeto e ver que aquela era uma crítica, uma cobrança construtiva, que isso vai trazer qualidade tanto para os profissionais da educação, quanto para os nossos alunos dentro das salas de aulas. Então, fica aqui esse registro. Lembro que nós somos em 9 vereadores, cada um tem uma metodologia de trabalho. Muitas vezes, quando um vereador está no lugar e os outros não estão, não é porque eles não querem, porque se fosse para todo mundo ir no mesmo lugar, não faria sentido. Então, teria um vereador só. Então, cada um tem uma metodologia de trabalho, o respeito. Espero que as pessoas entendam isso e respeito o que cada um, a maneira que cada um pensa, que a gente sempre busca o melhor para o nosso município. E críticas ocorreram, vão acontecer, mas sempre críticas construtivas, tentando buscar o melhor para o nosso município. Seria isso, e uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao público presente. Quero aproveitar aqui também, pegando um gancho que o vereador Cirino falou, né, a presença da nossa secretária de Educação. Em algumas visitas que a gente fez lá à secretaria, né, ela já nos relatou a carência de espaço e de salas de aula, inclusive na região do Fagundes, na escola Tomé de Souza, né. Na última sessão, aqui enviamos um requerimento aí para o prefeito para que seja regulamentado ali um decreto de desapropriação, né, naquela localidade, ao qual, em conversa com o proprietário, a gente teve lá junto com o vereador Cigano e ele está assim, muito tranquilo para que a gente possa regulamentar essa desapropriação e que aí o município tenha um espaço lá para poder construir novas salas. Então, secretário, isso a gente já, para adiantar aqui, já está tramitando, né? O executivo deve seguir os passos ali cabíveis aí sequentemente. Também quero registrar aqui no último dia 14 aí, né, nosso município estava de aniversário e recebemos aí a visita do deputado Daniel Couto,
ao qual fez algumas visitas ali no local onde vai ser construído o parque municipal. A gente tem ali uma carência de valores ainda ali, seria uma contrapartida, né, que a gente está pleiteando junto aos governos de estado, governo federal, Itaipu, que já é a principal empresa aí que está arcando com esses custos, mas a gente está pleiteando lá para que possa buscar mais um aporte aí nesse projeto. Visitamos também o hospital, né, ao qual levamos ao deputado aí algumas solicitações lá de melhorias para o nosso hospital, né, tendo em vista que já passou por várias reformas, mas como é um prédio assim já muito antigo, então reforma vai precisar a cada momento. Então a gente levou para ele também ali uma solicitação. Ele fez uma visita ali junto com a gente e solicitamos também, já num outro momento, ali recursos para a Secretaria do Meio Ambiente, né? E ao qual nos trouxe aí, exatamente no dia do aniversário do município, nos trouxe aí como presente, né, uma indicação ali de sua emenda no valor de R$880 mil, que será para a Secretaria do Meio Ambiente. Então, os nossos agradecimentos aí ao deputado Denian Couto, e estamos sempre ali à disposição dele aí, e queremos nada mais justo do que agradecer aí a esse recurso que nos foi encaminhado. Seria isso, uma boa noite a todos, muito obrigado. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, presidente, todos os colegas vereadores, vereadora, ao público presente, também aos nossos secretários, secretárias, nossa procuradora, aos servidores do Executivo Municipal, servidores aqui desta Casa Legislativa. Gostaria de parabenizar aí também a Secretaria de Saúde pelas palavras, a gente, lembrando agora nesse momento do Novembro Azul, ela destacou aqui um caso muito importante que a gente tem notado. Ontem presenciei falando com o Júlio ali no hospital, toda aquela correria, na questão do nosso trânsito. Eu, através da minha emenda impositiva, vou destinar, não vai para a saúde, tá bom, Elaine? Vai para a Secretaria do Urbanismo, Segurança e Trânsito, a gente para trazer aí alguma cartilha, algum material, que daí possivelmente vai lá para a Elaine, para a gente poder também levar as escolas, para que a gente possa aí ter uma educação no trânsito, para que a gente possa aí estar fazendo esse trabalho, materiais que possam ser disponíveis aí, para que a gente possa... A gente está percebendo que está tendo um aumento muito grande de trânsito, principalmente quando fecha lá a BR, a gente vê toda a dificuldade, então que a gente possa melhorar um pouco disso daí e conscientizar cada vez mais a todos. Também, além de desejar aí um feliz feriado a todos, né, mas pensando sempre da gente lembrar que amanhã, Consciência Negra, a gente aí está pensando muito bem aí do respeito, né, ao próximo, principalmente aí amanhã na Consciência Negra, para a gente aí tenha mais empatia entre todos, que respeito não é favor, e igualdade também, ele não é um pedido, é um direito. Então que a gente tenha mais consciência e mais aí respeito, não, seja a etnia, seja aí a classe social, seja o credo, e principalmente a cor, que a gente coloque aí isso na cabeça e respeite sempre o próximo. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, a todos que acompanham nós pelas redes sociais, a todos os presentes nessa casa, secretários, assessores e todo o público presente. Pegar um gancho na palavra ali do vereador Célio, sobre a Escola Tomé de Souza, é uma escola rural que hoje ela está saturada de alunos, né, não tem mais espaço. Até já existe um projeto da Secretaria de Educação de mais uma sala de aula, uma sala de professores, uma sala de reunião, porque eu me corrijo se eu estiver errado, eu acredito que seja a única escola no município ainda que hoje tem uma sala de madeira. A sala hoje dos professores, a sala de reuniões é uma sala de madeira que está uma condição bem ultrapassada, né? Passou da hora de ser desmanchada aquela sala.
mas por falta de espaço, por falta de condições, então é o que está sendo utilizado hoje. Então eu com o vereador Célio, em uma conversa, partiu a ideia do vereador ali, procuramos o proprietário, vizinho à escola, ele aceitou uma desapropriação legal, né, um acordo, foram feitas as avaliações e o executivo já está à frente dessa negociação, já pensando também num espaço maior, já pensando no futuro, que não adianta hoje nós pensarmos numa sala de aula para resolver esse problema momentâneo, mas daqui 10 anos é outra realidade. Então a área já é uma área maior já, pensando já no futuro. Aproveitando a presença do secretário Jair, na fala da nossa secretária Elaine, hoje, momentaneamente, hoje eu estou vereador, mas a minha profissão é agricultor. E, de fato, os agricultores, principalmente homens, não se atentam à questão do raio solar, do protetor solar. Então fica aí uma ideia, quem sabe para um próximo Novembro Azul, ou quem sabe no início do ano, fazer palestra com os produtores, se juntar à Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde e fazer palestras e mostrar para os produtores a importância do protetor solar. Então eu digo, eu como produtor, eu não uso. É muito difícil. E a gente vai passando despercebido, né? E pode lá na frente, né, se agravar algo que não queira. Então, dá extrema importância. Antigamente, o pessoal mais antigo não usava, mas a cada tempo o raio solar ele é mais prejudicial a gente, né? E a gente não se atenta a isso. Mas seria isso, um bom feriado a todos, um bom descanso, um ótimo final de semana e Deus abençoe todo mundo. Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença da nossa primeira-dama Marilda, do Alan, parabenizar o Alan também pelo seu trabalho que vem desenvolvendo. Esperamos que você seja também um futuro do nosso município de Tijuca, porque você sabe muito bem que hoje quem planta colhe, né? E agradecer a presença do Hélio, a presença do nosso ex-vereador João Andrade, o Jair também que está aqui. E eu acho que seria isso, e uma boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes, boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais, boa noite, presidente, demais vereadores, boa noite aos secretários municipais que se fazem presente, aos servidores desta casa, os servidores do município, e a todos aqui os presentes. Quero cumprimentar e saudar o meu pai, João Andrade, ex-vereador, vereador por 3 vezes nesta casa, a minha mãe, Rosi, e as minhas tias Mari e Linda, que vieram hoje para escutar um pouquinho da história do meu avô Miguel. O nome de rua é uma homenagem a ele, lá na comunidade do Postinho, inclusive a rua que passa do lado da casa dele e em frente à igreja que ele doou o terreno e ajudou a construir. Meu avô era uma pessoa extraordinária, uma pessoa de bom coração. Quem entrava na casa dele nunca saía de mãos vazias e sem tomar um cafezinho ou almoçar. Né? Então, ele era uma pessoa bondosa, uma pessoa de muito conhecimento, uma pessoa sábia. Ele teve pouco estudo, mas com o pouco estudo que ele teve, ele aprendeu a ler, escrever e também a fazer contas. Então, ele lecionou, inclusive, lá na comunidade do Puxinho como professor. Foi professor dos primeiros alunos lá da comunidade e, assim, de uma experiência incrível de vida, de família, um homem de valores. Então, é um grande prazer poder homenageá-lo tantos anos depois da sua morte, e justamente da rua que era em frente à sua casa, em frente à igreja, e lembrando que ele doou à igreja a melhor parte do seu terreno, que era o terreno do alto, onde se tinha grande visibilidade da comunidade, e não importava o valor para ele, e sim a fé, a religião e de congregar. Então, agradeço a Linda, minha tia, que ajudou, inclusive, a fazer a história, e ontem, lendo a história, a minha mãe lembrou que ele também foi professor. Então, deu um legado imenso, né? E deixou aí vários netos, inclusive eu. Né? E ele também gostava de política, como nós também, né, pai? Ele gostava também de discutir política e estar envolvido nos assuntos políticos, inclusive apoiou grandes prefeitos aqui do nosso município. Quero também justificar a minha falta, a minha ausência na semana passada, porque eu estava numa formação da Procuradoria da Mulher, lá na Assembleia Legislativa,
e uma informação muito importante, onde nós trazemos novos rumos aí para a Procuradoria da Mulher, para o atendimento às políticas das mulheres. Então, foi um evento bastante importante. Participamos eu, a Márcia e a minha assessora Berenice. Na quarta tarde, a Márcia participou, e eu na quinta-feira o dia todo lá, e chegamos à noite. Então, quando cheguei, já a sessão já estava no final. Então, foi bastante importante essa discussão e nós trazermos novos rumos para a política da mulher para o município de Tijucas do Sul. Também falar de amanhã, né, do Dia da Consciência Negra, a gente pensarmos a sociedade que temos e a que queremos, principalmente na questão dos preconceitos, na questão da inclusão, e aí a gente fazer com que tenhamos igualdade dentro do nosso município. E esse é dever nosso, legislador, e também de vocês, munícipes, né, de estarem aí pregando essa questão da igualdade. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos, e um bom feriado e uma boa semana. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores, vereadora, ex-vereadores aqui mencionados, e todos o público presente, secretários, procuradora e os demais aqui da casa. Hoje, na minha palavra, quero falar um pouco sobre 3 anteprojetos aqui, de minha autoria, uma de minha autoria com o Ricardo, uma de minha autoria com o vereador Luiz, e outro apenas de minha autoria mesmo. Um sobre cobrança de taxa de lixo na área rural, que eu acho que isso para nós é um problema, porque mais de 98% da área rural nossa não paga essa taxa de lixo, é gerado o boleto, tem o custo para o município, mas infelizmente a volta não vem. O recebimento não acontece. Então, foi como forma de anteprojeto, e a gente sabe que tem umas cláusulas que poderá não entrar em vigor para 2026, mas já um adendo aí para 2027, quem sabe, se for do gosto da gestão, que volte aí isente para esse pessoal da área rural. Outra questão, outro anteprojeto foi da ecoterapia, pensando no bem-estar das crianças que tem o aspecto autista, o TEA. Esse foi um projeto que foi elaborado junto com o secretário Jair, a secretária Elaine, a gente trocou, a secretária Denise, a gente trocou ideias aí e mandamos também como forma de anteprojeto. E o outro que eu fiz também é sobre o transporte escolar público. Esse é algo que a gente vinha conversando. Tem um ponto ali que até a Denise até me lembrou que era para a gente ter retirado e não foi retirado, mas como foi como anteprojeto, vamos aguardar o executivo também para esse retorno. Falar um pouco sobre fiscalização. Isso foi algo que a gente colocou lá no começo da gestão, como a gente ia ser um pouco diferente. E estamos fazendo. A ideia tem vereadores, como o Sidney falou, cada vereador tem um tipo de trabalho, e nessa parte da fiscalização, eu tomei corpo para isso, e juntamos mais alguns vereadores aqui que toparam, e vamos ver, por causa da reclamação diária que a gente tem do transporte. Hoje nós temos reclamação do transporte escolar, do universitário e principalmente do cidadão. Mas o do cidadão até não é do próprio cidadão. Eles, claro, que reclamam devido ao horário, que vem só às vezes de manhã e volta à tarde em algumas localidades. Mas eu acho que esse é o que fere os cofres públicos, porque é uma licitação que tem um valor bem elevado, contando que a empresa do mesmo grupo econômico faz o transporte escolar, aonde que o valor é menos que 1/3 do que está sendo cobrado na linha do Saltinho. Então a gente vê a necessidade de fazer uma fiscalização um pouco mais rigorosa e também ver essa questão não só do valor, mas da quilometragem. Ver a condição do transporte, porque se a gente paga caro por um transporte, a gente tem que exigir qualidade. E, infelizmente, não é o que a gente está vendo. Então, esse é uma forma, pode nem todo mundo concordar com o que eu penso, mas eu acho que se nós estamos pagando, nós temos o direito de cobrar. Então, fizemos a primeira, essa do Saltinho. Hoje de manhã, infelizmente, não pude estar junto, mas fizeram a do Rio de Una, e durante o resto da semana a gente vai fazer as demais linhas aí, conforme um combinado que fizemos aqui.
Também tivemos aqui o projeto onde toca no servidor. Esse projeto, como o Sidney falou, foi pedido mais uma parte de documentação, e assim que chegar, na próxima semana, vamos oficializar aí que a gente também quer algumas presenças aqui, para a gente discutir realmente e ver a melhor forma de fazer e de votar esse projeto. Esse projeto é um projeto polêmico, que a gente sabe que ninguém se mexer em R$1 no bolso da gente, a gente não quer, imagine do de vocês. Então, é um projeto que a gente tem que pensar com carinho e também com justiça, né? Ver certo o que é certo para o servidor, o que está certo para a prefeitura. Acho que a gente tem que dosar isso daí e fazer uma votação mais justa. Quero parabenizar aqui a Sandra por fazer também, nomear uma rua com o nome do seu avô. Seu Miguel foi uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu conheci. Eu, na época, trabalhava no material de construção, fiz muita entrega na casa do seu Miguel, toda a vida muito hospitaleiro, toda a vida chamou nós para tomar um cafezinho, nunca saímos de lá sem um café. Então, merecido essa lembrança. Uma pessoa que não só passou aqui, mas marcou história. E nada do que melhor da gente homenagear uma pessoa tão querida como essa. Então, nada havendo mais a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para 27 de novembro, às 18 horas. Uma boa noite, fiquem com Deus e até mais.